Bom dia, gente. Vamos conversar aí rapidinho nesse domingão sobre uma coisa que eu estava pensando hoje de manhã, que era a situação do furto qualificado e o princípio da insignificância. O princípio da insignificância e o furto qualificado. Gente, eu vou virar a tela rapidinho e eu queria só que você acompanhasse comigo os requisitos do princípio da insignificância, beleza? Se quiser até faz um print da tela. Só esses são os requisitos do princípio da insignificância desde 2004 que caminha, né? Então, só para você dar um print para curtir no domingo aí, ó. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressibilidade da lesão jurídica provocada. Beleza? Esses são os 4 requisitos do princípio da insignificância. Faz um print aí, beleza? Isso aí você pode dar uma lida depois, só para memorizar, e a gente volta a conversar. Gente, olha só, beleza? Não é novidade nenhuma que o princípio da insignificância, você já ouviu falar disso, mas é importante lembrar, ele exclui a tipicidade. Me parece que o princípio da insignificância exclui a tipicidade, é o que a doutrina de jurisprudência reconhece, pela questão da tipicidade material, da relevância e do princípio da ofensividade ao bem jurídico, então ele vai dialogando com outros princípios. Nós começamos a lembrar disso, que o princípio da insignificância exclui a tipicidade, porque o crime não pode apenas ser um formalismo, é necessário que realmente ele ofenda um bem jurídico relevante. Se não ofendeu, se for insignificante, não pode ser considerado nem sequer a tipicidade presente. O que o STF fez? O STF foi lá, ministro Celso de Mello, e em 2004, olha, não sei se você anotou os requisitos, mas olha o HC aí, ó, 84412 de São Paulo, 19 de novembro de 2004, olha só, mais uma chance para você fazer o print aí. Eles estabeleceram, o ministro Celso de Mello e o STF tem repetido isso em todos os julgados, isso como requisitos do princípio da insignificância. Elon, tu vai me explicar esses requisitos? Não vou. Por quê? Porque isso é muito confuso, gente. Isso é muito confuso e isso na prática não tem valor nenhum, né? Eu só lembrando aqui um pouquinho, o Paulo Queiroz fala que isso é uma tautologia. Porque ele diz, olha, se é mínima a ofensiva à conduta, é porque isso não vai gerar nenhuma periculosidade social. Se a ofensividade é mínima, logicamente não vai gerar um perigo à sociedade. Se não existe perigo à sociedade, ninguém vai reprovar. Ninguém vai reprovar, nós não podemos falar em ofensa, em provocação à lesão jurídica, né? Então, na verdade, eles escreveram a mesma coisa com 4 nomes diferentes. Tem autor que tenta explicar. Mas o que eu digo para você na prática? Apenas em compreender, primeiro, que a insignificância ela bate onde? Na tipicidade, porque não completa a tipicidade material. E segundo, uma visão constitucional do crime. E esses 4 requisitos você tem que saber para escrever numa prova discursiva, porque é o que o STF tem dito. Legal? Gente, e aí o que acontece? Kleber Masson, ele diz o seguinte, que o princípio da insignificância ele será aplicado com qualquer crime, desde que com ele compatível. Desde que com ele compatível. E aí eu comecei a pensar no furto qualificado. Por quê, gente? O furto qualificado ele tem vivido uma confusão dentro da jurisprudência do STF e do STJ. Tá? O STF e o STJ eles não têm se esclarecido quanto à validade ou não. Para vocês terem uma ideia, o STF no informativo 793 ele disse que o caso concreto que vai revelar que não teria condições de averiguar ou não se caberia ou não insignificância no furto qualificado. Só que tem um detalhe, na hora de julgar o caso concreto, quando teve escalada, o STJ negou. Quando teve rompimento de obstáculo, de porta, rompimento da coisa para atingir o bem, o STJ negou. Disse que demonstrou maior ousadia, audácia do agente. Então, nós estamos observando que me parece que não poderia. O STF já reconheceu
em rompimento por obstáculo, eles já reconheciam em rompimento por obstáculo a possibilidade do princípio da insignificância. Eloy, por que tu começou a pensar nisso? Porque agora, gente, né, desde 2013, desde 3 de agosto, agora dessa semana, nós temos uma nova figura de furto qualificado, né? Uma nova figura, que é o furto dos animais semoventes lá, que nós conversamos já, que é a situação daqueles animais que são domesticáveis e de produção, né? Então, dentro dessa situação, nós começamos a pensar, a compreender se poderia ou não aplicar, olha só, se poderia ou não aplicar o furto qualificado, princípio da insignificância. Gente, vamos pensar um pouquinho, e por isso que eu digo que eu acho que nós vamos ter uma mudança nisso aí, porque agora nós temos duas figuras de furto qualificado, duas figuras. Um é o furto qualificado do parágrafo 4º, e agora nós temos o furto qualificado do parágrafo 6º, gente, onde a pena de reclusão é de 2 a 5 anos e a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido. Sabe o que é isso, gente? Olha só como é que é o nosso legislador. Se você furtar uma maleta que você encontrar dando bobeira na cadeira de um banco, uma mochila na faculdade, o nome disso aí é furto simples. Dentro dessa mochila vai ter R$1.000, R$2.000, pena de 1 a 4 anos, surcida a pena mínima 1 ano. Se você furtar uma galinha, tem um galinheiro lá do seu vizinho, lá tem mais de 30, 40 galinhas, e você for lá e furtar, sem escalada, sem nada. Se você for lá e furtar essa galinha, pena de 2 a 5 anos. Olha só o legislador. Essa é a situação. Então, gente, lembra do ladrão de galinha que a gente ouvia? Tem até uma cultura no interior, né, que determinados dias existia uma autorização de furtar galinha e tal, lá perto da Páscoa. Pois é, gente. A gente começa a compreender que o legislador agora ele está tão preocupado com a criminalidade que ele resolveu dar uma pena mais severa para aquele que furta a galinha. Claro que a ideia não foi essa, né, gente? A ideia foi aqueles que furtam gado, né? Essa foi a justificativa do legislador. Ele chegou a afirmar que 20%, né, do gado que é comercializado no centro-oeste do brasileiro é de gado, né, o abigeato, é do furto de gado. Então essa foi a política. Mas por não se ligar, não atender, né, ele acabou atentando contra o ladrão de galinha, né? Vocês têm uma ideia? Esse projeto de lei anterior ele falava que seria quadrípedes, né? Então seria aqueles animais, tivesse 4 pernas, 4 patas e etc. Mas agora eles começaram, quando deixou só animais semoventes domesticados de produção, quem cria galinha, for para produzir, que produz, que lá tira o ovo, que faz isso. Ele aí, ó, galinha caipira furtou, pena de 2 a 5 anos. Você, né, furtou, você andou armado por aí, você tem uma pena menor do que aquele que furta a galinha. Essa é a política equivocada porque tiveram pressa e não estudaram na hora de legislar corretamente. Beleza? Eu entendo, gente, que esse furto qualificado hoje, como é que fica o princípio da insignificância? Eu acredito que o STF e o STJ vai chegar e vai começar a reconhecer agora, nesse furto qualificado aqui, o princípio da insignificância. Por quê? Porque no informativo 793, que foi, gente, olha só a data, é muito engraçado. Eu estava até ouvindo a data, eu sempre costumo olhar a data dos julgados para a gente verificar o momento histórico das coisas, né? Quando foi a lei produzida, e foi dia 3 de agosto de 2015. 3 de agosto de 2015 foi julgado, né? Informativo 793 do STF. E a lei nossa, olha aqui, ó, 2 de agosto de 2016. É exatamente um ano penal, né? 3 de agosto de 2015, 2 de agosto de 2016. Acabou se reconhecendo esse novo tipo aí, essa ampliação legislativa penal. E a gente pode observar agora que o que o STF disse há um ano, que não sabia, tinha que olhar o caso concreto. Eu acredito que nessa situação, embora em escalada, em rompimento do obstáculo, já tenha se caracterizado a impossibilidade, embora ninguém tenha batido o martelo, aqui vai cair. Então, quando você ouvir falar furto qualificado, depende. Agora, deixa eu só ampliar um pouquinho mais. Imagina que o cara furtou uma galinha, né? Mas tem galinha, gente, de raça. Tem galinha que é mais cara. Essa galinha não consegue insignificância. Tem galinha dos ovos de ouro, não tem aquele ditado? Galinhas de raça que tem um pedigree diferenciado. Aí não vai caber insignificância, né?
Imagina que você tem, por exemplo, um casal de amigos meus, eu conheço, eles têm um casal de cachorro daquela raça salsicha, né? E aí o que que acontece? Eles criam dentro de casa os cachorros, mas de vez em quando eles reproduzem. Uns eles vendem, outros eles dão, mas tem sentimento. Se tem valor sentimental, aquele cachorro não é um salário mínimo, aquele cachorro já conseguiu ter um sentimento. Então aí não caberia. Embora a gente pode